Saudações, pantaneiros! Voltamos para mais um bloco nesta conversa agradável sobre o cavalo pantaneiro e sobre o Pantanal. Falar de cavalo pantaneiro, falar de bovino pantaneiro, falar de ovelha pantaneira é dentro do Pantanal. E falar do Pantanal é sempre uma paixão. Vocês viram aqui no primeiro bloco uma introdução da doutora Sandra, o doutor Comastro, falando dos primórdios dessa retomada ao cavalo pantaneiro. Uma raça que foi bastante desprezada por essas razões, talvez, que foi muito desprezada na época a beleza, e ele não tinha muito beleza. Então, muitas vezes, também com a peste da cadeira, por causa de outras doenças, ela esteve quase em extinção. O número voltou e agora estamos trabalhando para o crescimento da raça. Para esse crescimento da raça, nós queremos apresentar nesse programa este livro que eu já falei no início, que é uma Bíblia do Cavalo. É uma Bíblia do Cavalo, porque o título é O Cavalo Pantaneiro. É Cavalo Pantaneiro, certo? No entanto, na hora que você abre o livro e você vai no índice do livro, você chega aqui no cavalo pantaneiro. Ele vai, evidentemente, a ênfase é o cavalo pantaneiro e o Pantanal. Mas nós temos aqui um capítulo sobre comportamento equino, nós temos manejo nutricional de equinos na planície pantaneira, nós temos desempenho e avaliação funcional, nós temos inúmeros capítulos, e por isso que eu chamei de Bíblia do Cavalo. Claro que a ênfase é o Pantanal, mas o pantaneiro, mas para se falar do cavalo pantaneiro, se dá aqui, é uma Bíblia do Cavalo que eu acho que todo amante, todo aluno de zootecnia, aluno de veterinária, devia olhar para aprender mais um pouco, contribuir com o seu aprendizado na área de equinocultura. Parabéns a vocês que escreveram. E quero que comece a falar desse livro, dessa Bíblia, Sandra. Me conte como foi a ideia e quais são os objetivos com esse livro. Na verdade, né, como eu já tinha falado, nós montamos aqui com o núcleo de criação do cavalo pantaneiro em 88. E, assim, para começar esse núcleo, nós começamos a buscar alguns trabalhos sobre a raça. Então, a gente observava que tinha muito pouca coisa, né? Embora tenha, né, os trabalhos de Domingues, né, e esses trabalhos básicos, mas praticamente não se conhecia nada sobre a raça, sobre a origem. Então, a gente percebeu que tínhamos que começar do básico. E foi assim que nós montamos um grande projeto, onde a gente tinha uma equipe multidisciplinar, que trabalhava com caracterização fenotípica, genética, a parte também funcional, a parte de alimentação, das características de adaptação. E aí foi gerando muitas informações. Só que nos trabalhos científicos, você publica numa revista um trabalho, você faz um folder, você gera outra informação e fica jogado. E aí você vê que aquele material, as pessoas, os criadores nem sempre têm acesso. Aí a gente falou, por que não reunir essas informações? Então, o que nós fizemos? A gente convidou toda a equipe, né? Tanto que nós temos 50 autores envolvidos nesse livro, e convidamos para escrever os capítulos de diferentes assuntos, e tudo com os trabalhos gerados com a raça pantaneira. E também convidamos os atores envolvidos na construção da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Pantaneiro. Convidamos também muitos criadores, nós fizemos pesquisa participativa. Comastro escreveu um dos capítulos muito interessantes, que são os pioneiros da raça. Então, nesse livro, assim, a gente procurou contar toda a história do cavalo de uma linguagem que atendesse não só os criadores, mas estudantes, pesquisadores. Então, com fotos, ele é todo ilustrado. Então, era um sonho. Eu acho que o cavalo pantaneiro, ele é um herói, ele enfrenta, né, diversas situações difíceis na região, enfrenta doenças, enfrenta tudo, ele está ali, forte, e, na verdade, a atividade econômica do Pantanal depende muito desse cavalo. As pessoas que moram na região dependem do cavalo como meio de transporte. Então, ele realmente tem um valor
assim, imensurável, ele é único e ele merecia essa obra, que eu acho que é o começo, porque daqui para frente nós vamos ter outras, porque cada vez mais eu acho que ele vai ser um livro que vai incentivar mais pesquisas para realmente a gente conservar essa raça. Que beleza, Sandra. Eu vendo você, a sua fisionomia, a sua alegria em falar nesse livro, eu quase achei que você estava falando de um nascimento de um filho seu. Não deixa de ser. Que beleza. Não deixa de ser. Hein, Márcia? E o importante, eu acho, você, por exemplo, escreveu essa parte dos pioneiros, mas o Walt Disney dizia, né, que a gente tem que olhar o passado para melhorar o nosso futuro, né? Então, eu acredito que isso aqui é uma ferramenta muito grande também para os próximos criadores, os selecionadores, né, Márcia? Sim, não tenho dúvida nenhuma. Como a Sandra bem colocou, é apaixonante, né? E eu tenho dito que a busca dessas informações junto a esses atores que são produtores, alguns até mesmo empresários que têm criando esses animais, foi muito gratificante. Por quê? Porque nos deu assim uma chance de conhecer a alegria, o compromisso, a vontade de criar esse tipo de animal. É um animal hoje bonito, de um porte elegante, belo, dócil e inteligente. Então, é tudo aquilo que se buscou no animal. Foi moldado pela natureza e nós, juntamente com esses personagens que eu acabei de citar, nós demos um início de acabamento disso. Muita coisa precisa ser feita, mas uma coisa é certa: a docilidade, a parte de genética e a funcionalidade, os trabalhos que são feitos na fazenda da Embrapa pela Sandra e também outros produtores que nos perguntam, indagam o que fazer, o que não fazer, é primordial. E o cavalo está aí, né? Não é fácil, né, escrever um livro. Para nós é muito fácil, como cientista, escrever um artigo, um paper, às vezes até em inglês, não sei o quê. É fácil, porque está dentro daquilo para qual a gente foi treinado. Agora, quando você tenta traduzir toda essa parte técnica, entendeu, para um linguajar que qualquer um pode ler, interpretar, assimilar, gostar, amar, é uma tarefa difícil para nós, somos pesquisadores, não é fácil, mas nós conseguimos aqui. Tivemos, né, Sandra, a participação de uma colega nossa, a Suzana Salles, que a Suzana ajudou da forma. Ela é uma pessoa muito criteriosa, então nos ajudou a dar um formato, entendeu? Ou colocação, como se diz, de palavras, de fotos, para que o livro ficasse como está hoje. Outros virão, tá? Como Sandra colocou, né? E que eu espero. A gente não vai parar, nós somos novos ainda, tá? Nós vamos continuar trabalhando, porque para nós o cavalo é a maior arma que o produtor pantaneiro tem contra todas essas adversidades da região e para levar o seu negócio adiante. Sem ele, nada vai ser. Com certeza. E eu não li ele inteiro, mas já dei uma lida no livro e eu tenho certeza que é apaixonante. Começa a ler, não consegue parar. Convido a você que gosta do cavalo, que não é pantaneiro, mas que gosta do cavalo. Eu sempre me pergunto, mas você só gosta do cavalo pantaneiro? Não, eu gosto do cavalo. Eu amo realmente o cavalo. Mas acho que no Pantanal, o cavalo pantaneiro é imbatível. Se eu, por exemplo, morasse em outra região, talvez em Minas, onde você precisa subir muito morro e descer muito morro, eu ia usar um manga larga, porque eu amo o cavalo, mas aqui no Pantanal, o pantaneiro é imbatível, né? A disponibilidade da genética da Embrapa é bastante difícil, né, Sandra? Hoje a Embrapa, fora de leilão, não vende animais, né? Então, nós temos essa maior dificuldade de comercializar animais, até para nossa manutenção da diversidade genética, porque o nosso foco de criação do cavalo pantaneiro é manter a diversidade genética da raça. Então, é um fator preocupante nos dias de hoje, esse aumento da consanguinidade que está havendo por conta de se dar preferência para alguns reprodutores famosos. Então, essa é a nossa preocupação, tanto que
nós queremos fazer junto com a associação agora um projeto para fazer a orientação dos acasalamentos, procurando manter ou aumentar a diversidade genética dentro da raça. Os criadores dão para o nosso trabalho, Certo. nos apoiando, trocando reprodutores. Então, nós temos essa dificuldade. Para comercialização, nós temos também essa dificuldade. E agora esse vai ser nosso primeiro leilão, que vai ser, né, presencial e virtual, e que a gente também disponibiliza animais. Nós temos um lucro pequeno, não é grande, porque a fazenda da Embrapa ela é pequena, então nós temos cerca de 30 éguas em reprodução, e nos últimos 2 anos nós colocamos poucas éguas em reprodução, porque nós não tínhamos onde colocar, porque nós não estávamos participando de leilão, então nós estávamos com excesso de animais, mas o nosso foco sempre foi aliando beleza, tá? A adaptação ao ambiente e a funcionalidade. Então são animais realmente adaptados ao Pantanal. Então são animais rústicos. Então quem adquirir, realmente ele vai bem em qualquer criação, em qualquer local. Eu gostaria de salientar também que o cavalo pantaneiro ele está indo para outras regiões. Né? E se adaptando bem, né? E se adaptando bem, e também ele está sendo levado para provas esportivas, também está se destacando. Então ele tem um potencial enorme, né? Não só para a região do Pantanal, como também para provas esportivas. Ele tem se destacando na prova do laço comprido. Então realmente ele tem um potencial incrível. Nós vamos para mais um intervalo, continue conosco. E depois vamos voltar falando de uma oportunidade que teremos de se acessar a essa genética da Embrapa. Saudações, pantaneiros!